tudo bem? Vamos entender um pouquinho mais sobre o que é constelação empresarial? Fica comigo até o final desse vídeo para você ter mais clareza sobre como essa ferramenta pode estar te ajudando na resolução dos seus desafios e conflitos na sua empresa ou no seu âmbito profissional. Meu nome é Simone, eu sou formada em administração, empreendedora por muito tempo e atualmente eu trabalho com a constelação aliada à visão empreendedora. Então, o que é a constelação? A constelação é uma ferramenta de resolução de conflitos, que traz clareza, que traz maior entendimento para o conflito que você está vivendo, para o desafio que você está vivendo. E o que acontece? Dentro da visão sistêmica, nós entendemos que aquele problema, aquele desafio que insiste em permanecer ali na nossa empresa, no nosso sistema ou no âmbito profissional, principalmente esses problemas que têm essa característica de repetição, eles são um sintoma de algo maior. Então, o que acontece? A gente não consegue resolver aquele desafio justamente porque a gente fica focando apenas no problema, né? E não observa o que pode estar por trás. Então, dentro da visão sistêmica, nós entendemos que isso são pontos cegos ou dinâmicas ocultas. Problemas, por exemplo, em expandir a empresa, problemas com o dinheiro, problemas em ver lucro, né, dentro da empresa, questões com sócios, conflitos entre funcionários, conflitos dentro de empresas que são familiares e muito mais. São questões que a gente pode estar olhando através da constelação e entendendo, né, o que está por trás desse desafio e trazendo solução para esses conflitos, para esses desafios de uma forma muito mais leve, prática e eficiente. Veja esse exemplo de uma cliente que chegou para mim com dificuldades financeiras. Mesmo estando em um alto cargo e tendo um bom salário, ela não conseguia administrar o seu dinheiro. Sempre estava em falta e não conseguia passar de um patamar. Inclusive, ela sentia que o dinheiro estava cada vez mais escasso. Acessando ao campo sistêmico dela, chegamos a uma dinâmica oculta bem profunda. Observamos que ela estava repetindo um padrão do pai. Por um amor cego, ela repetia um padrão e carregava uma culpa que vinha lá do seu pai. Acontece que o seu pai havia herdado uma herança. Os tios da minha cliente, irmãos do pai, se sentiram injustiçados. Eles acharam que o pai acabou herdando mais e eles menos. O pai acabou falecendo logo em seguida e a herança que ele havia tido se dissipou. No inconsciente desse sistema, essa culpa, essa injustiça ficou reverberando. E por amor ao pai, um amor inconsciente, é claro, ela carregava essa culpa. Logo, ela não conseguia prosperar, ela não conseguia administrar o dinheiro, e se ela se demonstrasse que estava ganhando dinheiro, ela se sentia culpada. Então ela afastava o dinheiro para não demonstrar que tinha, e assim, no inconsciente, ela estava pagando a dívida do seu pai. A constelação é uma ferramenta, por alguns entendida como terapêutica, por outros como uma filosofia de vida, que é aplicada para encontrar soluções mais efetivas, eficientes dentro de sistemas. Então, a constelação foi amplamente difundida por Bert Hellinger. Bert Hellinger foi um teólogo, filósofo, psicólogo, e ele trabalhou por muito tempo os seus estudos, né, baseados aí nos sistemas familiares, e a partir dessas análises, ele, aliado, né, com o que já existia da visão sistêmica, do conhecimento sistêmico, ele ampliou isso para o mundo. E é uma ferramenta que tem transformado, impactado a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Através da constelação, nós entendemos que existem leis que atuam dentro de sistemas. Essas leis, por exemplo, como a lei da ordem, da hierarquia, do pertencimento, são leis que, se não forem seguidas, não estiverem em equilíbrio, elas trazem problemas, elas trazem conflitos. Se esses conflitos não são vistos, se esses problemas não são vistos e não são integrados, eles tendem a se repetir, até que sejam compensados, ou seja, dissolvidos dentro daquele sistema.
seja empresarial ou seja familiar. Esses desequilíbrios das leis sistêmicas podem impactar em uma certa forma de bloqueio dentro de sistemas, como se você não conseguisse passar de certo ponto. E mesmo que você faça os movimentos, busque conhecimento, aplique estratégias, você não consegue dar um passo a mais enquanto você não dissolve aquele problema, não resolve aquele conflito. Às vezes, isso leva muito tempo, muitos anos e até gerações, né? No caso de famílias. E caso você não olhe, isso vai ficar repercutindo e reverberando naquele sistema. Uma vez colocado, por exemplo, uma constelação empresarial para um tema específico, a gente consegue trazer entendimento e solução com muito mais eficiência, muito mais efetividade, né, para aquele problema. Como que funciona isso, afinal, né? Então, a gente trabalha com representantes. A gente vai olhar através de alguns representantes que fazem parte desse conflito, que estão inseridos aí nesse sistema, ou às vezes não. A gente traz esses representantes e a gente vai perceber o que está por trás, né? O que aquele representante está percebendo, sentindo, como que ele reage diante da situação. E sob uma forma de empatia, olhando, entendendo como que cada integrante que faz parte daquele desafio está se comportando, está agindo, está reagindo, a gente consegue resolver esse problema. De uma forma geral, a constelação, ela atua assim, né? Algumas pessoas acham que é até meio mágico, né? Mas se for para trazer uma explicação tangível, né? É o campo quântico de informações que a gente acessa e assim a gente consegue resolver. Mas não tem nada de místico, não tem nada de cunho religioso, né? Então, a constelação tem estado presente, inclusive, não apenas nas empresas, tem adentrado justamente pela eficiência, né, da aplicação, mas também no campo jurídico, no campo educacional. Para que você compreenda melhor, é preciso experienciar, né? Então, se você tiver mais alguma dúvida pontual do que é a constelação, quer entender melhor, quer entender se a constelação é para o seu caso, é para você nesse momento, se pode te ajudar no seu problema, no seu desafio, me chama que a gente vai conversar melhor de uma forma pontual, tá?